Olá, hoje a gente vai falar sobre o texto dissertativo, quando a banca coloca assim: posicione-se de forma clara e fundamentada. Muitos alunos falam assim: professor, eu não entendo muito bem aquela proposta, porque para mim eu aprendi que o CESP tem só responder 3 parágrafos, e você tem ali um bom resultado. Eu já vi redações de alunos que foram bem avaliados pela banca fazendo dessa forma. E aí vem essa estrutura: posicione-se de forma clara, e eu vejo que aí nesse caso assim, já vem a introdução. Então vamos lá, vamos pontuar essas ideias. Você tem liberdade de fazer o texto da forma como você bem entender. O texto é seu, mas você tem de entender que você tem de fazer de acordo com os critérios do comando, desde que você cumpra ali as informações na ordem apresentada. Se você preferir colocar esse posicionamento no desenvolvimento, fica a seu critério. Eu não indico isso, certo? Porque muitas vezes eu falo uma coisa, os alunos são muito taxativos, porque eles querem fazer de outra forma, e a gente não está ali para fazer da forma que a gente quer, né? A gente tem de fazer de acordo com que a banca... você tem que facilitar a vida do corretor, então o seu texto tem que ter uma clareza, certo? E aí, se aparecer então no comando posicione-se de forma clara e fundamentada, quase sempre haverá uma nota exclusiva para esse posicionamento. E você, se você não o fizer, você vai perder a nota completa do posicionamento. Você pode até responder ali os tópicos de forma correta, mas se você não colocar o posicionamento, eu acredito que nem assim você tire nota máxima em cada um dos tópicos. Por quê? Porque vai faltar essa ideia do posicionamento, porque a resposta a cada um dos tópicos, ela vai acontecer a resposta de acordo com o posicionamento que você coloca lá na sua tese. O que é posicionamento? Posicionar-se dentro de um texto é dizer se você é favorável, se você é contrário. Posicionar-se significa tomar partido. Você tem que ser parcial, mas de maneira impessoal. O que é isso? Impessoal. Na terceira pessoa. Então você vai dizer que se isso é bom ou que isso é ruim, e você tem de colocar a prova. No decorrer do desenvolvimento, você vai colocar a prova do seu posicionamento. Observe, eu vou colocar uma temática aqui e vocês vão entender que eu vou estruturá-la como eu fiz no vídeo anterior. Então, nós temos aqui uma proposta que foi da prova do CESP, SEBRASP, estava na prova da Polícia Federal, e aí nós temos o seguinte comando. Havia lá o texto suporte, que eu não trouxe aqui porque eu não vou redigir a redação, vou mostrar só a estruturação. E aí nós temos: considerando tal, motivador, redija um texto dissertativo. Então percebam que a banca não falou que tipo de posicionamento até agora, ela só falou que você vai redigir um texto com informações, porque dissertação é um texto com informações. E a respeito da responsabilidade penal no Brasil, até agora prossegue normalmente o comando. Em seu texto, olha só quem apareceu aqui. Em seu texto, eu vou até colocar com marca-texto: posicione-se de forma clara e fundamentada a respeito da redução da maioridade penal, e isso vale 4 pontos. Galera, não presta atenção? Muita gente, eu vi muita redação que já pulou aqui para a resposta do tópico e acabou perdendo 4 pontos imediatos. Não adianta só responder aqui, hein? Olha que a maior nota reside no fato de você saber se posicionar. Então, gente, aqui nesse tipo de texto, você vai ter de apresentar uma tese. Você vai ter de dizer se você é favorável ou se você é contrário à redução da maioridade penal. E a partir do momento que você colocar esse posicionamento lá na introdução, você tem que colocar de forma clara e fundamentada, e aqui você já vai fundamentar nesses tópicos. Então, quando você colocar, porque esses tópicos, eles serão as justificativas da sua tese. E aí você vai falar sobre a proteção da criança e do adolescente pelo Estado, então que você vai ter que usar a Constituição, você vai ter de usar o ECA, vai falar que já que a Constituição tutela essa informação às crianças e adolescentes, e que reduzir, que aí você vai agora, a partir da definição que você deu, você tem que mostrar aqui. Então, que já que o Estado tem um papel de proteger, né, mostra aí pelo EGA, pela Constituição, e aí o posicionamento que você deu de sim ou de não, ele tem que refletir aqui na resposta desse tópico. A redução ao aumento. Então, pela lógica, você consegue perceber aqui que eles querem que você tenha um posicionamento aqui mais de não reduzir a maioridade penal, até porque é um princípio lá da Constituição, você pode avaliar essa ideia.
E aí você vai dizer que aqui, olha, o posicionamento que você deu aqui, do sim e do não, tem que refletir na resposta de número 2 também. A banca está dizendo que é para você tratar, para dizer se há redução ou aumento com a questão aqui, e se tratar os adolescentes vai acarretar no aumento ou na redução. Então, aí nesse caso, você vai ter de responder esse tópico com a mesma linha do seu posicionamento. Já vou estruturar. Papel do Estado na condição de políticas públicas. Então, aqui você tem uma característica de enfrentamento, de solução, de proposta de intervenção. Então, você tem que lançar pelo menos 2 aqui, no sentido de atacar a sua tese, tá? Então, solucionar o seu posicionamento. Então, percebam que as respostas, todas as respostas, elas vão surgir de acordo com esse posicionamento. Então, o posicionamento que você colocar aqui, ele tem de refletir nas informações posteriores. Então, vamos lá para a estruturação. Essa redação, com certeza, ela é diferente, né? Você vai fazer lá seu esqueminha. E aqui na introdução, ela pode até ser maior um pouquinho, justamente pelo fato que tem de haver um posicionamento. Então, aqui você vai apresentar o tema, aquela responsabilidade penal. Você pode até chegar assim, ó, segundo a Constituição Federal, em seu artigo, percebe-se que os menores de 18 anos, tal. Aí você coloca, dessa forma, entende-se que a redução, aí você vem, que a redução da maioridade penal representará um grave prejuízo à instituição, uma vez que, aí você coloca, ou então você vai dizer que no sentido de garantir as prerrogativas expressas pela Constituição, a redução da maioridade penal representará um grave prejuízo, então, à garantia desse direito constitucional. Pronto, você colocou um posicionamento aqui, consegue visualizar? Você disse que sim, no caso você disse que não. Então, a pessoa tem de ler seu texto e entender claramente o posicionamento acerca dessa ideia aqui, ó. Então, a respeito da redução da maioridade penal. Agora, você vai responder o tópico 1 da mesma forma que eu mostrei no vídeo anterior. Responder o tópico 2, aqui você vai responder o tópico 3 e aqui você vai fazer uma conclusão. E se não houver espaço? Se não houver espaço, você pode lançar o último tópico como conclusão, não há problema nenhum. E aí você tem aqui, começa com o elemento de coesão, primeiramente, e aí você vai, da mesma forma, apresentar o tópico. Aqui você vai usar nessa perspectiva. Aí você vai agora fundamentar o tópico aqui. Você já sabe que até os elementos que vocês vão usar aqui. E aí você vai conectar as informações. Usa aqui outro elemento de coesão. E não se esqueçam de que aqui você vai encerrar a ideia mostrando a conexão com o posicionamento que você colocou. Aí você ainda é válido, ou outro ponto desse tema, apresenta aqui, mesma coisa, e não se esqueçam de que você aqui, ao se posicionar, ao responder, você tem de responder de acordo com a sua tese. Então, aqui na introdução tem de haver o tema e o posicionamento. E a justificativa desse posicionamento, a questão de forma fundamentada, ela reside no fato da resposta. Aqui você vai colocar dessa forma, entende-se que o Estado tem papel importante na condução de políticas públicas, para isso cabe investir nisso, com a criação disso, por meio disso, a fim de que, além disso, deve também criar pelo menos 2, e como aqui já tem característica de proposta de intervenção, você poderia parar aqui ou lançar uma informação fazendo uma retomada ao seu posicionamento. Por fim, percebe-se que devido a tais a relação, aí você retoma o seu sim e o seu não apresentado aqui na introdução. Então, percebam qual a diferença que a gente vai ter em relação a essa ideia. Nessa redação, você tende a entender pontualmente que na introdução tem de apresentar o tema e a sua tese. E aí, cada uma das respostas, elas devem refletir esse posicionamento. É como se elas fossem as justificativas desse posicionamento. Você não pode ir contra. Aqui, ao responder, você tem que se lembrar que você disse aqui sim ou não. E aí, esse sim, esse não tem de refletir aqui, certo?
Se houver espaço, você pode fazer uma conclusão, fazendo uma retomada desse posicionamento, até, ou proposta de intervenção. Só que aqui você já fez uma proposta de intervenção, por isso que muitas vezes esse tópico aqui, se não houver espaço, ele pode ser lançado aí como encerramento da sua redação. E aí, vocês entenderam? Ficou clara a minha explicação? Então, coloque aqui abaixo desse vídeo alguma informação que não tenha ficado clara aqui, eu posso te responder pontualmente, tá bom? E também, se você gostou desse vídeo, curta o meu canal, divulgue aí para os seus amiguinhos, mostre meu trabalho, fale que a professora sempre mostra dicas tanto no canal do YouTube e também no Instagram. Então, divulgue aí para mim, por favor, isso é muito importante para mim. E logo abaixo, nas descrições desse vídeo, há uma informação mostrando para você a minha próxima live. Lembrando que eu faço live toda terça-feira no meu canal do YouTube às 20 horas, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!